Você já sentiu que a sua vida está escorrendo pelos seus dedos, como água que não se pode segurar? Ou como vapor que dissipa e desaparece? Muitos estão vivendo assim, com a alma frágil, a fé instável e a mente dividida. Mas Deus não te criou para isso. Desde antes da fundação do mundo, Ele te deu forma, propósito, domínio e um projeto de vida concreta. E o que é construído sobre este projeto, com fundamentos espirituais corretos, permanece, frutifica e manifesta na terra a força e abundância de Deus. Hoje você vai aprender como construir uma vida sólida, com propósito firme e chamar à existência o projeto que Deus já determinou na sua vida desde antes da fundação do mundo para você viver aqui. Vamos estudar sobre o plano original, vida com domínio e propósito. Em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28 diz: Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e a mulher para serem seus filhos, com um espírito governante para executar um projeto eterno determinado por ele. O plano era que o ser humano de Deus manifestasse governo de Deus sobre a terra. Em Gênesis capítulo 2, verso 15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Antes de reinar para fora, aqui na terra, o homem precisava aprender a governar por dentro. Cultivar a sua identidade clara, ou seja, saber que é filho escolhido de Deus, guardar a sua santidade de origem, somos os filhos da verdade absoluta, e edificar o Espírito, sendo guiado e comandado pelo Espírito Santo, que é a nossa essência. Tudo isso é a construção da vida espiritual que Deus determinou aos seus filhos para representá-lo aqui na terra, como embaixadores do reino, através desse corpo, que Deus chama de corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça e que formou do pó da terra. Nós somos matéria. Porém, o homem caiu em pecado e desobedeceu a Deus, influenciado pelo rebelde e adversário das nossas almas, o inimigo, o diabo. Desde então, o inimigo trouxe rebeldia e mentiras na construção da alma humana e, infelizmente, o pecado trouxe morte e destruição na vida dos filhos de Deus, afastando os filhos de Deus do propósito original do Pai Criador. Vamos ver o que diz em Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem um vídeo aqui no canal que fala mais sobre o princípio da guerra, quando Lúcifer cai e arrasta 1/3 dos anjos do céu com ele, e o plano de salvação, onde Deus traz Jesus para redimir o seu povo. Eu recomendo que você assista. Contudo, Deus amou o mundo dos eleitos de tal maneira que manifestou o plano de redenção através do Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Messias. E Jesus cabalmente cumpriu toda a lei e pagou o registro de dívida do homem e da mulher de Deus com o seu sangue, vencendo a morte na cruz do Calvário. Em João, capítulo 3, verso 16 diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21 diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, ou seja, agora, para amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
A partir daí, a autoridade do homem e da mulher de Deus foi restituída. Porém, muitos filhos não sabem disso, porque a mentira do diabo na mente foi impregnada, criando padrões de comportamentos, paradigmas e crenças limitantes, totalmente fora da vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 10, 19 diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda obra do mal, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Veja, qual é a minha função aqui? Todo aquele que crê e recebeu Cristo como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, tem a função de testemunhar sobre esta graça salvadora e redentora, levando o povo de Deus a transformar a sua mente contaminada por paradigmas influenciados pelo inimigo para a mente de Cristo. Esta é a reforma que tira o homem do poder do pecado impregnado na sua carne para a boa consciência, mente de Cristo, onde os filhos de Deus têm a força genuína para reconstruir as suas vidas no propósito eterno de Deus. Em Hebreus capítulo 9, verso 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o que? A vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Mas como construir com estrutura espiritual a vida cristã? Em 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 10 e 11 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 12 e 13 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque estará sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A vida sólida é construída com disciplina, fé, santidade, verdade e perseverança. Já a vida frágil é feita de emoções, aparência, orgulho e inconstância. E quando vier o fogo, tudo se perde. Vamos fazer um paralelo agora entre a vida sólida, a vida líquida e a vida gasosa? A vida sólida é aquela que tem estrutura e propósito firme. É a vida que frutifica e governa. Em Isaías capítulo 3, verso 26 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Já a vida líquida é adaptável, mas sem forma. Vive pelas emoções, não pela palavra, hoje está bem, amanhã quer desistir. E a vida gasosa é aquela mais instável ainda. Vive de ideias vagas, planos sem raízes, fé sem ação, oração sem obediência, uma vida que evapora. A vida fica vazia, é ocupada mas sem fruto, parece viva mas está morta espiritualmente. Pode até ter estrutura social, mas não carrega propósito eterno. Em Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Veja, nessa hora eu quero te incentivar a chamar à existência o projeto que Deus preparou para você na terra. Em Romanos, capítulo 4, verso 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Aqui Deus está falando sobre o nosso pai na fé, o primeiro que creu, o patriarca Abraão.
A vida sólida é aquela que alinha-se com o céu para chamar à existência o que Deus já desenhou em espírito. Você não inventa a sua vida, você acessa o projeto que já existe. Mas esse acesso não é para os inconstantes, é para os que estão firmados no propósito eterno. Em Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando obedecemos, ativamos o plano divino e aquilo que era invisível começa a se tornar visível. Como assim, Elaine? A palavra de Deus diz que o poder da vida está na língua, o poder da vida e o poder da morte. E a palavra de Deus diz que quando nós cremos, nós temos que usar a nossa confissão de fé para chamar à existência aquilo que já foi consumado na cruz do Calvário e chamar essas coisas como se já existissem. Então, se você tem um projeto, você tem que chamar à existência esse projeto que foi dado por Deus, que Ele colocou no seu coração, como se ele já existisse. Senhor, eu declaro esta vitória consumada na cruz do Calvário. Eu chamo à existência, Senhor, a manifestação da Tua glória através dos meus braços aqui na terra. Então, Senhor, usa a minha vida para cumprir esse propósito. É muito válido você entender que chamar à existência é confessar a palavra, confessar o que está escrito a teu respeito e usar o seu corpo para tomar passos guiados pelo Espírito Santo. Vamos projetar com propósito? E a luz vai brilhar. Veja o que está escrito em Jó capítulo 22, verso 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Preste atenção, se projetas, ou seja, se você desenha, decide e se posiciona, Deus alinha, confirma e faz a luz brilhar. O céu responde à firmeza de propósito. Se você é inconstante como gás, disperso como líquido ou vazio como palha, nada vai estruturar e sustentar essa promessa. Mas se você projeta com base na palavra, edifica sobre Cristo e caminha com propósito firme, então a luz virá e a justiça te seguirá e os planos do céu se manifestarão na terra através de você. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 58, verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Veja, Deus quer concluir coisas na tua vida. Construa, chame, governe. Você foi criado para governar, mas precisa primeiro construir. Em Isaías capítulo 60, verso 1 diz, olha só, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E em Isaías capítulo 61, verso 1 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Também está escrito em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E para terminar, eu vou te deixar esse versículo para você saber que a obra foi feita e que você precisa purificar a sua consciência daquilo que não serve para você. Esse é o seu chamado. Não se perca nas mentiras e se posicione. Em Romanos capítulo 5, verso 7 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, justo, fiel e verdadeiro, Deus que tem propósito de vida eterno para os seus filhos, Deus que deu herança bendita aos seus filhos. Ao Senhor toda honra, toda glória,
todo louvor ao Deus soberano, que é Rei de reis e Senhor de senhores. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, na beleza da tua santidade, e te agradeço pela revelação genuína da tua graça, que transformou a minha vida, minha casa, minha família, minha cabeça, Senhor, e que tem, Senhor, me mostrado como construir uma vida sólida pelos firmes fundamentos da tua graça. Assim eu oro por essa pessoa que me ouve nesse dia, que o Senhor preparou para ser um divisor de águas, Senhor, tirando, Pai, tudo aquilo que é embaçamento das vistas por lentes do mundo, tirando, Senhor, as ceras dos ouvidos espirituais, ó Deus, para ouvir a voz genuína do Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro por essas vidas e declaro, Pai, sobre a vida delas, que elas possam, Senhor, construir ou reconstruir suas vidas através, Senhor, da Tua palavra, da Tua direção, ó Deus, dos sonhos que o Senhor colocou no coração delas, Pai. Ó Deus, mostra-te forte, Senhor, dá, Senhor, visão, insights, mostra, Senhor, qual é o propósito para cada um, Pai, para que seja visto com clareza, desenhado, Senhor, por amor a Ti e construído para a expansão do Teu reino. Assim eu oro com fé e declaro, Senhor, que a Tua palavra foi ministrada. Ó Deus, que essa semente frutificará e que muitas vidas, através dessa palavra, construirão ou reconstruirão suas vidas em Cristo para a glória do Teu nome. Assim eu oro com fé, no nome santo de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e graças a Deus. Eu quero te convidar, se essa palavra falou com você, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha com o maior número de pessoas e comenta o que mais te impactou. Por favor, não deixe de compartilhar. Nós temos uma missão que é testemunhar da graça de Deus a todo aquele que é escolhido e como você venceu a morte porque Jesus é por você. Assim eu te espero no próximo vídeo. Graça e paz.